Então, a ideia é conversar um pouquinho a respeito de ansiedade, no sentido de nós podermos lidar melhor com a nossa ansiedade, né? É mais ou menos assim: vamos utilizar a ansiedade a nosso favor? Essa é a proposta, é o convite, né? Já que a ansiedade nos acompanha tanto, vamos utilizá-la a nosso favor? O que é a ansiedade? Primeiro, a ansiedade ela é ontológica. Isso significa que todo ser humano sente ansiedade. Eu sinto ansiedade, você vive a ansiedade, nós vivemos a ansiedade, todos nós, porque somos humanos. O que diferencia muito é a maneira como cada um de nós vive essa ansiedade. Isso muda de pessoa para pessoa. E a gente tem dois tipos de ansiedade. Aquilo que a gente chama de ansiedade existencial ou ansiedade saudável, ansiedade funcional e ansiedade neurótica, ansiedade disfuncional. Então eu vou tentar falar um pouquinho dessas duas ansiedades. A ansiedade é uma excitação. Se é uma excitação, ela envolve uma mobilização no nosso corpo, no nosso organismo. Então, modifica a minha respiração quando eu estou ansiosa, modifica o meu batimento cardíaco, pode modificar a minha pressão arterial, eu posso transpirar mais ou eu posso ficar com as mãos frias. Cada um, às vezes, reage de uma forma um pouquinho diferente, mas alguns sintomas são sempre presentes, né? Quando nós ficamos ansiosos, quando a ansiedade aparece? A ansiedade é um estado de apreensão em relação a um futuro que está por vir, né? Então, é como se algo vai acontecer num futuro breve ou mais longínquo e eu estou apreensiva, estou me sentindo ameaçada, né? Como se algo fosse dar errado, como se houvesse algum perigo, né? Não existe um objeto muito claro na ansiedade, diferentemente do medo. No medo você tem um objeto claro aqui, aquele objeto é definido, eu tenho medo disso. Na ansiedade isso não vai acontecer. Você tem um objeto vago, né? Muitas vezes você não sabe exatamente, né, o que está deixando você apreensivo. Você tem assim uma impressão, né, de que coisas ruins podem vir a acontecer. Então você não tem uma clareza, assim, não é um objeto definido que te deixa ansioso. Muitas vezes são possíveis coisas que podem acontecer, possibilidades que podem não dar certo, né? Então tem essa questão da diferença do objeto. Sendo um estado de apreensão em relação a algo que está por vir e que eu estou me sentindo ameaçado, né, em relação a isso, então o organismo me prepara com essa excitação para que eu possa me preparar, criar recursos ou fortalecer os meus recursos que eu já tenho, né? Às vezes criar um apoio no meu ambiente para lidar com essa situação que está por vir, né? Então eu me fortaleço, eu me preparo para essa situação que está por vir. Então, por exemplo, né? Eu vou dar um curso numa cidade que eu nunca fui, para um público que eu não conheço, de um assunto relativamente novo, né, dentro da minha grade de disciplinas que eu costumo dar, porque eu sou professora. Então eu fico ansiosa, natural, né? Eu vou para algo meio desconhecido, eu não me sinto de repente profundamente preparada para trabalhar com aquilo, não é mesmo? Então, eu vou pegar essa ansiedade, essa excitação, essa energia, vou fazer algo
Como estudar, tentar conhecer um pouco dessa cidade, para onde eu vou, ver exatamente onde ela se localiza, né, para que ela não fique assim tão desconhecida para mim, né? Vou conversar um pouco com colegas que já deram aula lá para ver como é que é o público, né? E principalmente eu vou estudar, vou me preparar, vou levar um conteúdo, um material, vou separar materiais. Isso é aumentar recursos para lidar com aquela nova situação, para lidar com aquela situação que estava fazendo com que eu me sentisse ansiosa. Então, essa ansiedade, ela é boa, ela é saudável, né? E aí eu vou usar a frase do Dr. Enio Brito Pinto, ele dá aula aqui na nossa escola de Gestalt Terapia, ele é de São Paulo, um professor, escritor. Ele diz assim: a ansiedade é construtiva porque fundamenta o cuidado. Eu gosto muito dessa frase, porque a ansiedade é um sinal, né, do organismo no sentido assim, ó, se cuida, se prepara, né? Vem algo por aí que você precisa, né, se proteger, de certa forma, se preparar. Ok, ansiedade saudável. O que seria a ansiedade neurótica? Mas o que diferencia a ansiedade saudável da neurótica? A maneira como você a vivencia. O que seria a ansiedade neurótica? Na ansiedade neurótica, você vai ter essa excitação, mas essa excitação vai ser interrompida. Você não vai enfrentar a situação corajosamente. Você vai normalmente evitar a situação, né? É aquela ansiedade que paralisa, é aquela ansiedade que atrapalha o seu desempenho, né? É aquela ansiedade onde você não consegue usar essa excitação efetivamente para você criar recursos, melhorar seus recursos, criar apoio e realmente ir ao encontro, enfrentar a situação. Que tipo de situações nos deixa ansiosos normalmente? Situações novas, né? Situações desconhecidas, situações que desafiam as minhas habilidades, as minhas potencialidades, né? Situações onde eu vou me arriscar, né? São situações que me deixam ansiosas. Situações boas, de repente vou dar uma festa, né? Eu fico ansiosa porque eu quero que tudo dê certo, né? Então eu fico com aquela apreensão de repente faltar comida, de repente o bolo não ficar bom, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou checar todas essas questões da festa, eu vou lá, eu olho, eu cuido, eu converso com quem vai levar, eu certifico se a quantidade está ok, eu certifico a minha lista de convidados para ver se está tudo ok, né? Então, é uma ansiedade saudável. Quando a gente fala da ansiedade neurótica, não, ela nos paralisa, né? Eu fico naquela situação de evitação, né? É como se eu não conseguisse utilizar toda essa excitação para essa preparação. E toda essa excitação, ela fica retida no nosso organismo. E vai para algum lugar, né? Porque nada vai desaparecer. De repente pode até culminar numa crise de ansiedade, pode levar a outros tipos de sintoma, né? Como de repente comer demais, né? Essa excitação, essa energia, ela vai para algum lugar. Eu posso somatizar, né? Então tudo isso pode acontecer. Quando a gente fala em ansiedade disfuncional também, é muito comum eu ter pensamentos catastróficos. Então é aquele pior pensamento possível que eu fico imaginando o pior que pode acontecer, né? E aí a minha ansiedade vai lá em cima e eu fantasio. Uma capacidade imensa de fantasiar, eu imagino assim as piores coisas, né, que vão acontecer no futuro. Então isso vai fazer com que a minha ansiedade aumente. As crenças limitantes, né, também pode neurotizar a nossa ansiedade. Aquela coisa de você achar que você não consegue nunca, você não pode, você não consegue, você não é capaz. E de repente até você é capaz, você que não sabe disso,
mas você tem uma crença de que você não pode, você não é capaz. E aí, diante de situações que te exigem um pouco a mais, você paralisa, fica super ansioso, mas paralisa, né? Então, aqui nós estamos diante de uma ansiedade já mais disfuncional, mais neurótica, né? Outra situação interessante também. O que é muito comum aumentar a nossa ansiedade? Sobrecarga. Você assumir muita coisa para fazer, o que é muito comum nos dias de hoje, assume muitas tarefas e você realmente não vai dar conta, né? E não é nem uma questão de se preparar, é porque você realmente assumiu mais do que você poderia. Então você não vai ter recursos para dar conta de tudo aquilo. E isso também é uma situação que costuma provocar ansiedade, quando você trabalha desrespeitando seus limites, né? E acaba assumindo demais coisas, e aí você não vai dar conta, né, dessas coisas que você assumiu. Isso é gerador de ansiedade. Outra coisa que é geradora de ansiedade é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, por que ele é gerador de ansiedade? Porque eu quero ser perfeita. E aí eu não consigo ser perfeita, porque ninguém consegue ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Então, como eu não atinjo aquilo que eu idealizei, aquilo que eu projetei para mim, isso vai criando uma ansiedade, né? Eu não consigo, né, atingir, eu vou cada vez me exigindo mais, e eu me exijo tanto, né, a ponto de realmente eu não conseguir responder a essa exigência. Isso também é gerador de ansiedade. Então é muito importante nós podermos assim começar a perceber melhor a nossa ansiedade. Quando a gente está ansioso, dar uma paradinha, silenciar um pouco, respirar e se perguntar: o que é que está me deixando ansioso? Pelo que eu estou ansiosa? O que exatamente está me deixando ansiosa? E melhor, se é isto que está me deixando ansiosa, essa situação, o que eu posso fazer hoje, né, para evitar uma possível coisa ruim que possa acontecer em relação a esta situação? O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje para me preparar, para me melhorar, para lidar com essa situação? Agora, tem uma outra questão também, né? Existem situações que nós não podemos resolver e controlar. A pandemia agora é um bom exemplo disso. Nós estamos na mão do vírus, não é verdade? Assim, nós não sabemos quando nós vamos voltar, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. E isso gera muita ansiedade, né? Essa coisa da falta de controle, né? De eu não saber exatamente o que vai acontecer. Mas talvez nós precisamos aceitar um pouco que neste momento, em algumas questões, nós realmente perdemos o controle. Nós não temos o controle, né? E nós vamos ter que viver de uma forma diferente, sem programar tanto, sem planejar tanto, porque realmente não depende exclusivamente de nós, né? Existe um fator, existem outras pessoas, né? Embora o vírus tenha nos trazido muitas coisas legais, né? Mas isso pode ser assunto para uma outra live, certo? Então eu acho que por hoje é só. Eu queria dar esse recado, né? Para que você começasse a prestar atenção na sua ansiedade e sempre se perguntasse: se eu estou ansioso, eu estou ansioso por algo. Se eu estou ansioso por algo, pelo que está me fazendo ansioso?
o que está me causando ansiedade? E o que eu posso fazer para eu me sentir mais seguro em relação a isto que está me causando ansiedade? E realmente fazer. Começar por hoje a fazer. Agora, né? E aceitar as situações que você não pode fazer nada, que não depende de você, né? Procurar aceitar isso. Aquelas situações que você realmente não pode mudar. Ok, gente? Então, um beijo para vocês. E era esse o recadinho sobre a ansiedade hoje.